Ajeitando aqui um pouquinho a câmera. Querido aluna, querido aluno, vamos a mais um vídeo aqui do nosso curso. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a década de 80, um pouquinho sobre o governo Collor, meio que fazendo uma revisão do que a gente já viu anteriormente, o que foi até cobrado nas tarefas anteriores, e vamos falar um pouco também sobre o Plano Real, que é o nosso grande ponto próximo da matéria. Ok? Muito se fala sobre a ideia de que os anos 80 foram uma década perdida. É uma década em que a economia brasileira vai apresentar uma série de problemas, uma série de dificuldades. A maioria dos livros, a maioria dos autores coloca alguns dados, e esses dados são realmente bastante preocupantes no que diz respeito à nossa situação. Esses dados acabam trazendo a dimensão do quanto a gente teve uma dificuldade no que diz respeito à nossa economia nesse momento. Por exemplo, quando a gente faz uma comparação com os anos 70, a gente vê um resultado macroeconômico bastante aquém daquilo que foi visto na década anterior. Então, por exemplo, crescimento do PIB. A média do crescimento do PIB nos anos 70 foi algo em torno de 8,5%, enquanto nos anos 80 a média do crescimento do PIB foi 1,5%. Ou seja, uma diferença aí de quase 7 pontos percentuais, o que é algo bastante grande. O crescimento do PIB por habitante, que também é um elemento importante para nós, nos anos 70 foi 5,9%. Já nos anos 80, ele foi menos 0,4%, ou seja, o crescimento do PIB real por habitante foi negativo. Além disso, a inflação, a média da inflação nos anos 70 foi de 40,9% ao ano. 41% ao ano de média é um valor alto, é um valor elevado, mas nada se compara com a média dos anos 80, que chega a 562,9%, arredondando 563% ao ano. Ou seja, um valor que ultrapassa 10 vezes a média da década anterior. Mesmo o valor da década anterior sendo bastante alto. O que mostra para a gente que os anos 80 tiveram aí uma inflação bastante grande e um crescimento do PIB real por indivíduo que se mostra negativo. Ou seja, a inflação era alta e a economia não crescia. Esse é provavelmente o pior dos cenários. Tá? Bom, com relação aos anos 80, no combate à inflação, nós falamos bastante sobre esse assunto e vimos aí todas as tentativas do governo de tentar debelar essa inflação. Estudamos, ali no início dos anos 80, as políticas recessivas aplicadas, pelo Delfim Neto, ainda no governo do general Figueiredo. Vimos também, já no governo Sarney, o plano Cruzado, o plano Bresser e o plano Verão. Vimos todas essa sequência gigantesca de pacotes econômicos que surgiam que caíam na cabeça das pessoas e que do dia para a noite alteravam à beça a vida das pessoas, a vida das empresas, o que gerava uma série de problemas e necessidade de rápidas adaptações com tantas mudanças que aconteceram. Trocamos de moeda, era o cruzeiro, virou cruzado novo, a gente teve corte no zero das moedas, ou seja, há uma situação que é bastante complicada. Essa inflação, nesse período, ela vai gerar uma brutal desorganização na economia, desorganizando não só os preços relativos, como também os preços absolutos. Vai gerar uma situação bastante complicada. Se você tem uma inflação em média de 500% ao ano, 563% ao ano, imagine você na situação de um empresário. E aí você tem uma inflação de 560% ao ano. Quem é a pessoa mais importante da sua empresa? É o engenheiro
que de repente está lá na ponta da produção e lhe propondo uma série de mudanças para você ganhar 2, 3, 4% em produtividade naquele ano, ou é a pessoa do financeiro, né? É a pessoa que está lá cuidando das aplicações, dos investimentos lá da empresa, que, se bem aplicados, podem render 500% ao ano. Provavelmente você, como empresário, vai dar muito mais importância àquele cara que vai gerir ali os recursos que você coloca no banco e que vão te dar um retorno de 500%, te salvando de uma inflação extremamente elevada. E aquele engenheiro, né, aquele profissional de economia, de administração, que está falando que você tem que melhorar o seu processo produtivo para ganhar 4, 5, 6, 7, 8% ao ano de produtividade, esse cara não vai ser tão ouvido, ele não vai ser tão importante. Porém, isso, pessoal, num prazo de 10 anos, vai levar a um processo de ineficiência das nossas empresas. Mas veja, o processo de ineficiência das nossas empresas não é apenas porque a gente tem essa situação. Há também o fechamento das empresas brasileiras ao comércio internacional, que nos pôs nosso parque industrial à competição, que acabou fazendo com que a gente tivesse problemas aí no que diz respeito a uma certa ineficiência na nossa indústria. A gente não tem exatamente um investimento sendo feito em ciência e tecnologia no nosso país, né? Isso infelizmente dura até hoje, esses investimentos não são grandes. Você tem uma situação em que há uma mudança muito grande no cenário externo, porque você está tendo aquilo que a gente costumou chamar de terceira revolução industrial, que na verdade a terceira revolução industrial vai implementar toda uma mudança, toda uma revolução na forma de se produzir, e isso não necessariamente ocorre no nosso país, devido à crise, devido aos problemas e devido a tudo isso que a gente tem narrado. Então o que acaba acontecendo é que você tem um problema grave no que diz respeito à questão inflacionária. Outro problema ali nos anos 80 é a questão da crise das finanças públicas. Nós vimos que a partir da crise do petróleo, né, em 1973, você acaba tendo uma série de problemas, não só nas contas externas, mas também nas contas públicas brasileiras. Você passa a ter, nos anos 70, um aumento da taxa de juros real internacional. O Brasil fez uma escolha por fazer a sua modernização, o crescimento da sua economia, usando muita poupança externa, ou traduzindo, pegando muitos empréstimos no exterior, e com o aumento dos juros, o que acabou acontecendo é que, no médio e longo prazo, ficou inviável as contas públicas. Tá? Essa tendência de deterioração das contas públicas se agrava em 79, com a chamada segunda crise do petróleo, e, obviamente, nos anos seguintes, a situação financeira ficou bastante difícil, o que vai impedir, de certa forma, o avanço do Estado nos investimentos que ele vinha fazendo. Nós precisamos lembrar, e vimos isso anteriormente, que o modelo brasileiro foi fundado num tripé. Esse tripé contava com investimento público, investimento privado nacional e investimento privado internacional. Na medida em que o investimento público começou a ter uma situação de muita dificuldade, fica difícil sustentar esse tripé e esse modelo de crescimento. Além disso, a gente tem que falar também sobre algumas restrições que a gente vai ter. Né? Você vai ter dificuldade, né, de ampliar a poupança nacional para ampliar o investimento. Esse cenário de incerteza e de dificuldade acaba diminuindo esse investimento também no Brasil. Como nós vimos anteriormente, o Brasil vai declarar 2 moratórias nos anos 80, o que obviamente vai afastar investidores internacionais. Então a gente tem uma situação que é muito complicada, no sentido de que falta investimento para uma modernização que acaba sendo algo que o Brasil precisa fazer para competir no cenário internacional. E aí o que acaba acontecendo é que o Brasil também recorre várias vezes ao FMI, e normalmente são adotadas políticas ortodoxas, que acabam gerando uma dificuldade maior de um desenvolvimento econômico, né? Reduzir despesas do Estado,
política monetária, que normalmente é uma política monetária mais restritiva, taxas de juros mais altos, e você acaba tendo uma dificuldade grande de crescimento dentro desse cenário restritivo, dentro desse cenário que se mostra recessivo. Então é interessante notar que essa instabilidade macroeconômica, que é sintetizada na ideia de você ter uma dificuldade muito grande no combate à inflação, uma crise nas finanças públicas, vários momentos em que existem problemas nas contas externas, faz com que a gente tenha o crescimento da nossa economia muito prejudicado. Somado ao fato de que esses vários pacotes econômicos, que começam lá atrás, no início dos anos 80, com maxi desvalorizações do Cruzeiro, vão perpassar todo o governo Sarney, com diversos planos econômicos. Isso gera também uma instabilidade muito grande no que diz respeito à credibilidade do Estado brasileiro, do governo que está ali colocado, em ter condições de fazer com que a gente tenha uma melhora na nossa economia. Tudo isso gera um caldo de dificuldades que faz com que a economia brasileira tenha muitos problemas no que diz respeito ao seu crescimento durante os anos 80. Tá? Além disso, continuando aqui a nossa revisão, nós temos a eleição do Collor. O Collor foi um presidente eleito democraticamente, vencendo o segundo turno do, à época, candidato Lula, hoje ex-presidente Lula. Essa eleição, que foi uma eleição democrática que ocorreu depois de muitos anos sem eleições, essa eleição foi feita num momento histórico, é claro, da sociedade brasileira, e que traz ao poder o governo Collor, como nós comentamos anteriormente. O governo Collor, na verdade, o Collor tinha um partido, ele era, digamos, a principal figura de um partido que era o PJ, que era o chamado Partido da Juventude. Esse partido mudou para PRN, Partido da Reconstrução Nacional, e esse partido, na esteira ali do Collor, elegeu uma série grande de pessoas, principalmente criando ali uma base, alguns deputados no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e também senadores. Então era um partido que tinha uma história muito curta e que dependia muito da popularidade do Collor no momento ali da eleição. Tanto é que depois esse partido até deixou de existir. Ele acabou com o impeachment do Collor, com o afastamento do Collor. Esse partido foi minguando e acabou, e hoje não existe mais. Okay? O Collor ele vai adotar um plano econômico, e a gente precisa contextualizar um pouquinho aqui algumas coisas. Primeiro, o Collor deveria assumir a presidência no final de março. Só que, como nós falamos nas aulas anteriores, o governo Sarney ele tinha uma dificuldade muito grande de se manter no poder. Né? Ele tinha um desgaste grande por causa desses 3 planos econômicos fracassados, 2 moratórias, a população que saiu às ruas com o fiscal do Sarney se sentia traída, e o que acaba acontecendo é que você tem uma dificuldade muito grande. Tanto é que se antecipa a assunção do Collor à presidência da República, se antecipa o fato do Collor assumir a presidência da República em 15 dias. Seria no final de março, e agora foi no dia 15 de março. Mas já havia alguma coisa estranha no ar, porque 15 de março de 90, 3, 4 dias antes, foi decretado feriado bancário, ou seja, o Sarney decretou feriado bancário, o que impedia que as pessoas movimentassem suas contas. É claro que a gente tem que contextualizar, principalmente para as pessoas mais novas. Antigamente não existia internet, não tinha aplicativo de celular, aliás, nem tinha celular. Ter telefone fixo em casa era um luxo. Então não tinha como você movimentar a sua conta se você não tivesse fisicamente presente na agência. Tá? Então, decretar feriado naquela época significava paralisar a atividade bancária, que ficou paralisada por alguns dias. Quando o Collor assume, ele implementa aquilo que ficou conhecido como Plano Collor. O Plano Collor, na verdade, vai ser um plano que tem sérios questionamentos quanto à questão da legalidade.
tá? Mas isso a gente comenta daqui a alguns minutinhos. Vamos falar rapidamente das medidas. Eu sei que vocês já leram o material que a gente deixou na aula passada, provavelmente muitos até já responderam aí o nosso questionário, mas vamos falar um pouco sobre isso. Tá? O plano Collor tem uma série de medidas. Tá? Você vai ter o confisco das aplicações financeiras, que superavam 50 mil cruzados novos, tá? Ou seja, o que significa dizer que você tinha os seus recursos congelados, você não podia sacar aquilo que você tivesse acima de 50 mil cruzados novos, o que colocou muita gente numa situação de desespero, tá? O que acabou acontecendo é que essas quantias bloqueadas seriam transferidas ao Banco Central, ficariam lá guardadas, tá, por um período, se eu não me engano, de 18 meses. Tá? Não haveria a correção relativa à segunda quinzena de março de 1990, o que significa 84,32%. Isso foi expurgado, e aí a gente tem os primeiros problemas, né, no que diz respeito a questões jurídicas. Até hoje nós temos aí pendências de processos questionando essa coisa de você não dar a correção monetária que estava prevista. O governo não pode, de uma hora para outra, dizer aquele dinheiro que você tinha depositado não vai ser corrigido. Isso não faz nenhum sentido. E isso gerou uma quantidade gigantesca de ações que acabaram entupindo o nosso judiciário. Tá? 80% de todos os depósitos de uma operação chamada overnight. Overnight, pessoal, era uma aplicação financeira que rendia todo dia, tá? Então 80% de todos esses depósitos do overnight também ficaram congelados por 18 meses e receberam durante esse período uma rentabilidade de 6%. A moeda corrente do Brasil foi substituída, o cruzado novo saiu e voltou o cruzeiro. E novamente nós cortamos 3 zeros, ou seja, 1.000 cruzados novos viram um cruzeiro. Então a gente já cortou 3 zeros quando de cruzeiro virou cruzado, mais 3 zeros quando a gente tem o cruzado para o cruzado novo, e agora mais 3 zeros do cruzado novo voltando para o cruzeiro. São 9 zeros. 9 zeros. Aquilo que custaria 1 bilhão passa a custar 1. E a gente vê aí o nível da inflação que a gente tem nesse período. Tá? Foi criado o IOF, né, que é um tributo sobre operações financeiras, para tentar ampliar aí a arrecadação do governo. Houve o congelamento de preços e salários, sendo determinado pelo governo. E aí a gente já tem toda aquela explicação que a gente fez nas aulas passadas sobre os problemas do congelamento, que normalmente não vão gerar frutos. Né? O congelamento sempre gera mais problemas, às vezes, do que soluções. Tá? E, além disso, você teve a ideia daquilo que ficou conhecido na literatura como o chamado desmonte do Estado, ou seja, a ideia de que você vai ter corte em funcionários públicos, extinguir determinados órgãos públicos, cortar incentivos fiscais, cortar incentivos para exportação, cortar incentivos para agricultura, cortar incentivos para regiões mais pobres do país, como o Norte e o Nordeste, tá? Cortar incentivos para a indústria, e você vai ter aí a ideia de que seria criado um imposto sobre grandes fortunas. Já vou adiantando que esse imposto sobre grandes fortunas não passou pelo Congresso e até hoje não foi criado. A gente continua com uma estrutura tributária no Brasil que penaliza principalmente os mais pobres e os assalariados. Então é algo que é muito, muito complicado. A ideia de que seria feito um aumento dos preços públicos ligados ao gás, à energia elétrica, aos serviços postais e etc., né, na ideia de aumentar a arrecadação e também tornar mais, digamos, atrativas essas estatais para uma futura privatização. Tá? E você vai ter também uma liberalização do câmbio, onde você vai buscar, além de liberalizar mais o câmbio, você vai buscar uma abertura
gradual da economia brasileira à concorrência externa. Além disso, a ideia era fazer com que a gente tivesse uma reforma no sistema público para garantir que você teria os gastos sendo mais bem feitos, a ideia de que você teria a possibilidade de ter uma estrutura pública melhor, arrecadando mais, desperdiçando menos recursos, e isso, obviamente, foi algo que fez com que a gente tivesse a esperança aí de tempos melhores. Bom, na verdade, não, tá? A maior parte dos economistas criticou fortemente esse plano, essa ideia do confisco foi criticado também pela comunidade jurídica e o plano teve alguma aceitação da população, mas ele sofreu diversas críticas no que diz respeito, por exemplo, ao confisco dos recursos, e isso foi algo que foi bastante criticado naquele período, tá? O que acaba acontecendo é que todas essas medidas do confisco, que não repassou os recursos, não repassou a totalidade da inflação para o dinheiro que estava ali na poupança, tudo isso acabou virando uma infindável novela judicial que fez com que a gente teve uma dificuldade muito grande. Essa política jogou o Brasil num processo de recessão muito grande, tá? Jogou o Brasil num processo de recessão muito grande. O governo Collor, o período ali do governo Collor foi um período de grande instabilidade econômica, de desemprego e de brutal dificuldade para as pessoas, tá? E mesmo os ganhos que podem ter aparecido no início, ganhos, por exemplo, de um superávit primário de 4,5% em 1990, já no ano seguinte, esses ganhos diminuíram muito, porque a ideia de uma reforma, de uma melhora do sistema público não foi levado adiante. Além disso, boa parte dos cortes, demitindo funcionários estáveis, acabando com órgãos públicos, foram questionados na justiça e novamente foram revertidos, porque foram feitos de uma forma bastante displicente. Tá? Então, o que acaba acontecendo é que esse superávit primário que aparece no início ali do nosso governo Collor, ele acaba caindo já pela metade no segundo ano e as contas públicas voltam a ter uma série de problemas. A inflação não vai ser controlada com essa política, né? A ideia de que reduzindo, né, o dinheiro em circulação, ele não se desvalorizaria tanto, você conteria a demanda, e isso controlaria a inflação. Isso também não vai acontecer, a inflação rapidamente volta e você uma situação que já era difícil nos anos 80, se deteriora ainda mais nesse período, ou seja, a gente tem uma dificuldade ainda maior no que diz respeito à economia brasileira. As pessoas muito perguntam, né, por que ocorreu o impeachment ali do Collor, o que acaba acontecendo com o impeachment do Collor, e a gente pode falar algumas coisas, né? Primeiro, acho que é a questão econômica. A economia ia muito mal. A economia brasileira ia muito mal, o nível de desempregados era gigantesco, o crescimento do PIB, quando não negativo, foi um crescimento que não se mostrou um crescimento minimamente aceitável, né? Você tinha um problema de pobreza muito grande no Brasil, quer dizer, a gente ainda tem esse problema, mas dentro desse período Collor. Então você não teve um crescimento econômico e isso fez com que as pessoas, né, ficassem contra o governo Collor. Além disso, como eu falei, o PRN, o partido do Collor, foi um partido sem muita história. As pessoas não tinham exatamente raízes naquele partido, como em outros partidos que têm uma história aí desde o início da redemocratização. Tá? Esse partido, então, não tinha exatamente uma grande base de apoio. O Collor não tinha uma grande base de apoio ali no Congresso. Além disso, você tem uma série de problemas e questões judiciais que foram se acumulando. Então você tem, de um lado, um governo que se mostrou bastante pouco competente no que diz respeito à geração de empregos, à melhoria da economia. Do outro lado, você tem um governo que não tem um apoio e uma base do Congresso muito forte. E, por fim, você tinha um governo que perdeu a sua base de apoio popular.
tá? E o que acaba acontecendo é que o Collor, ele, sem apoio popular, sem apoio no Congresso, e com escândalos de corrupção se multiplicando por todos os lados, o que acaba acontecendo é que ele perde completamente sua base de apoio e acaba sendo afastado. O governo Collor, sendo afastado, assume o vice Itamar Franco. Itamar Franco, um político experiente, mineiro de Minas, um político, né, bastante conhecido, vai assumir e a partir daí vai implementar aquilo que ficou conhecido como Plano Real. O Plano Real, que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, o Plano Real, na verdade, ele é um plano que nós já discutimos um pouco anteriormente, porque nós vimos que quando do plano cruzado existiam duas opções à mesa. Uma opção era adotar um plano muito parecido com o plano austral, que tinha sido adotado na Argentina meses antes, e a ideia de um plano que era um pouco mais complicada, que requeria a execução de pelo menos 3 fases distintas, mas que parecia ser um plano com alguma substância teórica maior. O Sarney vai optar pelo plano cruzado, até vendo a popularidade que o Alfonsín conseguia na Argentina. Alfonsín era o presidente da Argentina naquele momento, e os resultados rápidos que aquele plano acabou produzindo. Infelizmente, tanto na Argentina como no Brasil, os dois planos não deram lá muito certo e geraram uma série de problemas gigantescos. Porém, o Plano Real, pelo menos no que diz respeito ao controle da inflação, ele continua sendo um sucesso até hoje, né? Ele é uma referência até hoje para o controle da inflação. O que é importante a gente começar a falar do Plano Real, que a gente vai aprofundar depois no próximo vídeo. O que é importante a gente falar é o seguinte: primeiro, o Plano Real não poderia ser um pacote que vai cair na cabeça das pessoas do nada. Ele precisava ser sempre comunicado, comentado, debatido com a sociedade. Tudo era avisado antes. Olha, lá na frente a gente vai fazer isso, daqui a um mês a gente vai fazer aquilo, para evitar que as pessoas se surpreendessem. Porque conquistar a confiança das pessoas era algo muito importante, dados os problemas que aconteceram, tanto no plano cruzado, quanto no plano Bresser, quanto no plano Verão. As pessoas se sentiam traídas, se sentiam numa situação muito difícil para confiar no governo. Então era necessário criar uma confiança e evitar surpresas. Então o plano real, ele vai ter essas questões que são para nós de grande importância. O plano real, ele basicamente, ele vai ter 3 fases ali de execução. 3 fases de execução que a gente vai ver no próximo vídeo, nas próximas aulas. Mas a gente pode dizer que, além de 3 fases de execução, ele tem 3 grandes pilares. A ideia de uma âncora cambial, a ideia de uma abertura econômica e a ideia de uma base, digamos, mais rígida no que diz respeito à política monetária, com juros mais altos e uma política um pouco mais restritiva, pelo menos no início da adoção do plano. E isso era algo muito importante. Ok? Bom, o vídeo já está ficando bastante longo, já temos quase 30 minutos nessa revisão do que a gente tinha visto até aqui. Vamos parar por aqui e no próximo vídeo a gente começa a falar do Plano Real. Pessoal, tenham todos um bom estudo, não deixem de fazer e de ler o material que está à disposição de vocês e, acima de tudo, nesse período de dificuldade, não deixem de tomar todos aqueles cuidados básicos que eu sei que vocês estão tomando. Tá ok? Pessoal, tenham todos um bom estudo e até o próximo vídeo.